Então, esse artigo, ele foi apresentado em julho do ano passado, né? E ele fala um pouco sobre a relação causal entre o consumo de carne e as epidemias virais. Ele apresenta os vírus como veículos de transporte de genes e, por isso, podem estimular a evolução de hospedeiros. E apresentando um ponto bem importante, né, bem conhecido já, que não apenas o nosso sistema imune aprende com esses patógenos, mas eles também aprendem com a gente. E os vírus, principalmente de RNA, possuem habilidades extraordinárias de mutação, que mudam seus genes e rompem barreiras de espécies para expandir sua gama. Você sabe que esses agentes, eles se adaptam a animais hospedeiros e sofrem mutações para infectar outros hospedeiros, né? Como o que acredita ter ocorrido com o coronavírus Covid-19, que o hospedeiro foi primeiramente, né, o morcego, depois os pangolins, como o Marco citou também, e depois tendo infectado os humanos. Então, aqui ele traz alguns aspectos sobre o consumo de carne, né, de animais. O hábito alimentar dos humanos não apenas causou epidemias que poderiam ter sido evitadas, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, quando ele discorre sobre as pandemias, né, e epidemias, como também uma série de outras doenças. Então, ele é bem interessante ele trazer aqui não só apenas a questão das pandemias e epidemias, mas como outras doenças que também afetam as populações, né? E a substituição de animais por plantas, ele apresenta como uma das soluções aqui, enfatiza bem isso, minimizando as morbidades, aumentando a expectativa e qualidade de vida. E a sustentabilidade ambiental também, que seria um benefício, né, a ser alcançado substituindo a alimentação baseada em carne por plantas. Aí aqui ele fala sobre a SARS, começa falando sobre a SARS, aponta, antes de tudo, que 75% das doenças infecciosas emergentes são zoonóticas, né? E aí, um breve resumo da SARS é que foi uma epidemia em 2002, foi pelo coronavírus, o SARS-CoV, se iniciou na China, infectou 5 mil pessoas com taxa de mortalidade de 6,4%. Né? E aponta também que em países menos preparados para lidar com essa epidemia, desculpa, essa taxa foi de 15%. E aí tem essa linha de infecção, né, de evolução do vírus, que começou em morcegos, depois o hospedeiro foi esse animal, esse mamífero, né, esse palme-civé, depois o cão guaxinim, furão, e aí em humanos em mercados de animais selvagens e esses mercados úmidos que o Marcos também mostrou para a gente. Depois tivemos a MERS, em 2012, que foi um outro tipo de coronavírus, com a taxa de mortalidade bem maior, né, 35%, patogenicidade e progressão de falha respiratória muito mais rápida que a SARS, e ele também teve como hospedeiro inicial os morcegos, depois camelos e depois humanos. E aí tem uma taxa menor de transmissão entre humanos do que a SARS, apesar de ter a mortalidade bem maior. E aí entramos no coronavírus SARS-CoV-2, né, o Covid-19. Se iniciou na verdade, teve os primeiros casos em 2019, né, casos de pneumonia registrados em Wuhan, que depois ficou sabendo que era o Covid-19. Esse dado foi bem assustador. Eu fiz essa checagem de novo ontem à noite, né? No artigo ele descreve 5,5 milhões de casos, com a taxa de mortalidade de 16%, dia 25 de maio do ano passado. E ontem eu chequei novamente, né, no site da OMS, na database de contagem, né? E estava 115 milhões de casos, com 2,5 milhões de mortes e 249 milhões de vacinas administradas até ontem. Essa taxa de mortalidade era 16% no início, aí aos poucos, né, ele também descreve um pouquinho no artigo, que
Conforme os profissionais da saúde foram aprendendo a lidar um pouco melhor, isso foi diminuindo. E também começou com morcegos, depois animais vendidos no mercado de Wuhan, né, o pangolim, e posteriormente sabe-se que em humanos. E a presença desse novo coronavírus traz ameaças de pandemias muito mais severas. Eles têm perspectivas, ele discorre bastante sobre essas perspectivas, aliás, de pandemias muito mais severas, com taxas de mortalidade muito maiores, né? E evidencia que mesmo após 18 anos, as pesquisas sobre SARS, que começaram lá em 2002, a gente ainda tem dificuldade em desenvolver essa vacina, mesmo esse vírus sendo tão estudado e já tão conhecido. E apresenta também aí, fala um pouquinho sobre a proteína S, que reconhece o receptor correspondente nas células humanas, que foi importante para o desenvolvimento da vacina, que na época que foi o trabalho foi esqueci de falar, na época que o trabalho foi apresentado ainda não existia. Aí ele fala um pouquinho sobre o Ebola, né? Que teve um surto, na verdade é bem conhecido, se eu não me engano, 1976, o primeiro caso, eu não lembro completamente, mas teve um surto entre 2014 e 2016, com 28 mil casos, 11 mil mortes. Ele é altamente transmissível, é uma das infecções mais fatais, se dá por febre hemorrágica, e também começou nos morcegos, depois para primatas não humanos e animais selvagens, né, que são consumidos na região onde tiveram esses surtos, e humanos. Então, existe esse dado aí, que inúmeros casos de infecção por ebola resultam do contato com primatas mortos. Esse vírus de Marburg, que foi identificado em 1967 em Marburg e na Iugoslávia, né, na Sérvia, e ele também se dá como o ebola por febre hemorrágica, uma doença muito infecciosa, fatalmente infecciosa, também começou em morcegos, primatas de animais selvagens, e posteriormente desenvolvido em humanos também. É um vírus com alta taxa de mutação e uma grande preocupação de uma possível nova pandemia muito letal, né, pela gravidade, né, extensão, a fatalidade da doença. Ele cita também o vírus da imunodeficiência humana, HIV-1 e HIV-2, que causam a AIDS, né, síndrome da imunodeficiência adquirida, a contaminação de espécies cruzadas, através do vírus da imunodeficiência símia, que é um vírus que se dá em primatas, né? Acredita que tenha sido originário através do consumo de carne de chimpanzé. Então, o hospedeiro primário foram os primatas e depois os humanos. E entre os humanos ele é transmitido através da troca de fluidos corporais entre pessoas. Ele discorre também um pouquinho sobre o vírus da influenza aviária, né, gripe aviária, que aconteceu em 2017 na Ásia, matou bilhões de aves na Ásia, e ele entra em uma outra questão um pouco ética também, né, sobre quantos animais tiveram que morrer, né, para evitar que essa pandemia se alastrasse, e tanto na Ásia, África do Norte, Oriente Médio e nas Américas. A taxa de mortalidade bem alta, uma das maiores também, entre 36% e 60%, e até 2017 não tinha nenhum conhecimento desse vírus sendo, de humanos sendo infectados por esse vírus. É uma outra doença, né, um outro vírus muito preocupante, em questão de mutações, principalmente porque é transmitida através de aves e o consumo, né, desse tipo de carne, ele é altamente disseminado. Então, ele infecta agressivamente as aves de todos os tipos e continua evoluindo, se adaptando em diversos hospedeiros. Uma das maiores ameaças da indústria aviária, contínua recombinação de RNA, explica porque precisamos de novas vacinas todos os anos. Ele fala sobre isso também um pouquinho na gripe suína, né, na influenza suína. E é um exemplo muito claro para diminuir a escala de consumo de carne, pagar melhor
por animal criado para evitar superlotação de animais, e ele cita também na verdade, essa é a sugestão que ele dá, uma alternativa, né, a quem realmente acha essencial o consumo de carne, mas a principal sugestão é que isso seja reduzido drasticamente, com a finalidade, né, de até erradicar esse consumo. O vírus da influenza suína, ele explica um ponto muito importante aí, né, na concepção dessa influenza, que as células dos porcos, eles possuem dois tipos de receptores. Um é alvo de gripes que infectam os humanos e um alvo de cepas de gripes que infectam os pássaros. Então, dentro aí das células, eles podem trocar o material genético, criando novas cepas mais virais e mais fatais, né? Mais letais. Então, acredita-se que a gripe espanhola de 1918 tenha sido causada por H1N1, né? E aí teve, em conjunto, uma pneumonia bacteriana que acabou afetando 1/3 da população mundial na época. E a China é uma preocupação muito grande em relação, né, a esse vírus, porque tem uma população humana, suína e aviária vivendo próximos, né, coexistindo ali, em superlotação, permitindo que os pássaros transmitam a gripe aviária para os porcos, que façam essa mutação, né, ele até diz que a China, essas áreas, né, de criação de porcos, essas fazendas são chamadas de mixing bowls, né, recipientes de mistura para novos vírus, e isso traz bastante preocupação. As doenças priônicas são doenças que afetam humanos e animais. Em humanos, é conhecida como a doença de Creutzfeldt-Jakob. Os pacientes desenvolvem mudanças de personalidade, perda de memória, problema para andar, outros distúrbios neurodegenerativos. É conhecido como a doença da vaca louca também, né? Ela começou com as ovelhas, né? Com esqueci o nome em português. Calma, acho que talvez tenha aqui mais para frente. Mas torna os cérebros das ovelhas em esponja. E isso aconteceu em. Deixa eu ver se eu coloquei. Parece que em 1700 alguma coisa eles notaram essa doença, né, nas ovelhas. Isso posteriormente, entre 1980 e 2000, foi notado que as vacas também estavam com essa doença, e com isso descobriram que elas se alimentavam com ossos de ovelhas que teriam transmitido esse vírus, que se mutaram nas vacas. E aí, entre 1980 e 2000, o consumo de carne era considerado arriscado no Reino Unido, porque foi percebido, né, foi descoberto, na verdade, que isso tinha sido transmitido, o vírus tinha se mutado, né, e estava agora em humanos. E essas proteínas são encontradas no intestino do gado, no Reino Unido, e o uso de intestino para salsicha, linguiça, que é muito consumido, né, nessa região, eles consideram que isso deveria ser reconsiderado, o intestino do gado, para esse tipo de consumo, e até a carne em si, né? E ele especifica, ele também fala brevemente, né, sobre essa doença que chama Kuru, que é uma doença neurodegenerativa infecciosa extinta em Papua Nova Guiné, que foi também uma espécie, né, dessa doença da vaca louca, só que ela acontecia devido ao endocanibalismo ritualístico. Acredita-se que um indivíduo tenha tido espontaneamente essa doença, e era praticado por rituais, né, o consumo de carne humana de parentes, e que gerou um surto aí, e aí com o canibalismo sendo banido nessa região em 1959, se deu o fim da doença. Então, esse é outro ponto que ele usa para afirmar como o fim do consumo da carne poderia ser benéfico e poderia evitar novos surtos de diversas doenças, né, com patógenos virais. Então, sobre a conclusão, ele vê um caminho de prevalência
ele né, retoma né, que um caminho de prevalência para transmissão de agentes infecciosos entre hospedeiros envolve ingestão de carne de um organismo pelo outro, e é sugerido a ocorrência de epidemias virais de espécies cruzadas pode ser substancialmente reduzida pela mudança para uma dieta mais vegetariana, né, aplicando também leis mais restritas para banir o abate com mais espécies selvagens em perigo. E ele faz um breve resumo do que a gente comentou, né, sobre a SARS, MERS e o Covid, quantos mortos, quantos infectados, qual a janela né, de tempo que isso aconteceu. O Covid assusta bastante, olhando aqui, né, sendo que em 4 meses, na época que ele fez essa pesquisa, tinha excedido 5,5 milhões de infectados, e hoje mais ainda, e aponta que a taxa de mortalidade é mais baixa SARS na MERS, apesar da transmissibilidade ser menor, errado. E os estudos com coronavírus em animais mostram que esses vírus evoluem, né, e mudam sua virulência cruzando a barreira das espécies para infectar novos hospedeiros, que a gente precisa ficar muito atento a isso. E ele é muito cético, como comentei, dizendo que a gente pode esperar epidemias e pandemias muito mais graves no futuro próximo, à medida que outros vetores patogênicos virais se tornam desabrigados devido à perda de animais selvagens, como resultado da caça, desmatamento e degradação ambiental, e o consumo humano de animais selvagens aumentando muito o risco de mutações virais, permitindo adaptações aos humanos. E com o aumento da globalização, miscigenação das populações entre cidades, vilas ao redor do mundo, a transmissibilidade dos vírus com as populações densas, né, que temos hoje em dia, a gente pode esperar catástrofes humanas sem precedentes, né, como a gente já percebeu aí com o Covid, como foi essa disseminação, que tudo aconteceu muito rápido, Covid-19, e que não será a última pandemia, né, a esperança que ele tem com o Covid-19 é que se aumente a conscientização a respeito dos vírus emergentes e a possível prevenção, adotando dieta vegetariana, predominantemente vegetariana, para uma vida mais saudável, longa e de qualidade. É isso. Parabéns, Gabriela. Parabéns, Gabriela. Muito didática a tua apresentação, tá? Gabriela traz uma calma na voz, assim, né? Então, queria comentar duas coisas. Em primeiro lugar, nestes autores da Universidade de Califórnia, né, esses dois autores deste paper, eles também conseguem publicar o seu trabalho muito interessante justo, né, no momento atual da pandemia. Eles submetem, né, em junho e já é publicado em agosto, né, do ano passado. E a preocupação que eles enxergam, na verdade, é só um comentário entre nós, né? Nós já tínhamos visto isso em abril do ano passado, né? Na verdade, isso já tínhamos reconhecido, comentado a início do ano, já imediatamente iniciada a pandemia, em uma reunião, que foi a primeira reunião virtual, né? E depois, ainda em abril, fizemos uma apresentação técnica, que foi a estreia de nosso canal também, né? 25 de abril, e na sequência, juntamente com a Luísa, escrevimos um paper que foi submetido e que, infelizmente, em algumas revistas chegou próximo, né? Mas ainda, na verdade, não foi publicado, né? Ao ver este trabalho é colocado, né, porque justamente eles também têm essa visão, mas com outro destino, né? O sea, eles escrevem, né, a sua maneira e eles conseguem publicar, né? Então, essa é a ideia, né, de mostrar como vários cientistas estão vendo o mesmo desde diferentes lugares, né, e expressando a ideia de diferente maneira, né? E enfatizar, né, que a epidemia do Covid, ela, na verdade, não surgiu da nada e não veio assim como se fosse uma surpresa. Na verdade, a Covid-2, lembrando, ele vem do Covid-1, né? Do MERS e do Covid-1. É o mesmo vírus que ele consegue modificar-se, né? Mas é o mesmo vírus, a mesma espécie que ganha uma propriedade de transmissibilidade e causa o que está causando agora. Só que, já para
a época do SARS, né, os cientistas já se abocaram a investigar este vírus, né? E em função do que se sabia em 2017 de como se originou a pandemia, as características do vírus e a previsão das conductas de política pública, investigadores en 2007 escribieron, la verdad, en un paper, y digamos, no es la palabra prognosticaron, la verdad es la palabra más adecuada, a pesar, profetizaron, la verdad, con un paper, ¿no? Que una pandemia de este mismo coronavirus, ¿no? En función de las características culturales que no se alteran, ¿no? Una nueva pandemia, ¿no? Sería una bomba de tiempo, ¿no? La verdad, falaron, y eso está escrito a palabra bomba de tiempo, ¿no? Escrito en un paper. Entonces, en ese sentido, ¿no? Es siempre enfatizar, porque la historia se estudia no solo para saber, ¿no? Sino también a partir, ¿no? De los datos históricos, ¿no? Entender lo que aconteció y prever, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Algunas cosas positivas, ¿no? Ser de ejemplificación y modelo, y otras de prevención, ¿no? Esto por un lado, y por otro lado, ¿no? Aquí la recomendación que estos autores, como los autores del paper anterior, colocaron, ¿no? Aquella cuestión de publican para qué, só para leer los cientistas, conocer, no, también para atingir también a población que toma decisiones, ¿no? Los policymakers, ¿no? Que toman esas decisiones, ¿no? Para, digamos, hacer algún tipo de presión, porque un policymaker él es presionado por varias fuerzas, ¿no? No solo a ciencia, ¿no? Principalmente, ¿no? ¿Quién coloca de policymaker, ¿no? El sustentador, ¿no? Infelizmente ahí ven varias variables, ¿no? No solo a ciencia, sino quien sustentó y quien eventualmente va a preservar a su posición privilegiada de policymaker, ¿no? Entonces, compartilhamos a preocupación de estos autores, ¿no? Y es bueno entender, ¿no? Esta naturaleza multidisciplinar, ¿no? Na questão do desafío, ¿no? De qué podemos hacer a más, ¿no? ¿Tá? Luisa, ¿quiere hacer un comentario, Luisa? Não, acho que não tem muita coisa a acrescentar, mas acho que é bem isso, assim, né? Muitas visões diferentes falando do mesmo problema. A gente vê que tem vários relatos, né? Não é uma coisa pouco aparente na ciência, mas que talvez não seja destacada, né? Por quem deveria, por exemplo, para políticas públicas e essas ações, né? Não chega em algo mais prático. Mas é bem relatado, e esse eu acho que é bem assim, né, nossa, ele fala de cada uma, assim, né, que você fala assim, nossa, quantas já foram, né, então muitos problemas relatados historicamente, é claro que vão continuar tendo outros, né, como o do outro paper aí de 2017 tinha profetizado. Muito bom, obrigada, Gabriela, pela apresentação. Pessoal, fiquem à vontade, fazer um comentário, uma pergunta. Uma coisa que eu queria comentar e achei legal nesse, deixa eu ligar a câmera aqui, é que ele pontua uma coisa que eu não tinha visto em nenhum outro artigo, que era a questão da superlotação, né, na produção desses animais, né, em fazenda, enfim, eu achei muito legal pontuar isso, que se for realizar o consumo, que seja com uma certificação, né, de que, por exemplo, tem vaca que pasta, que não fica ali confinada, galinha também, né, que cisca, enfim, eu acho que, né, tentar incentivar, porque isso até no meio vegetariano a gente não vê, né, até por questão de, acho que de próprio ativismo, né, não vai incentivar que consumir esses animais, mas acho que se for consumir, prestar atenção se tem uma certificação nesse sentido, para realmente ter a conscientização e evitar, né, as pandemias, enfim, acho que seria um ponto legal que eu não vi em nenhum outro artigo isso. Legal, Laís. Gabriela, ¿cuál es la idea más importante que te impactó, que fez diferencia un antes y después en tu formación sobre este paper? ¿Qué que você ficou, né, e vai ficar mesmo? Que de novo? Eu acho que a explicitação, assim, de que todas essas doenças são fortemente relacionadas ao mau acondicionamento, né, desses animais, e como isso é perigoso, né, no futuro, e que a gente não está nem
próxima de uma catástrofe, como eles vêm estudando, como isso é realmente perigoso, né? E como todas essas outras doenças e pandemias, epidemias, são relacionadas com o mesmo vetor causal, realmente, a alimentação, ela é muito importante, e aí com a prospecção de quantidade de habitantes que a gente vai ter no mundo, e isso competindo com a quantidade de animais, competindo pelo mesmo espaço, recurso, como isso é perigoso para a gente, né? Acho que principalmente Muito isso. bem, perfeito, perfeito.